E vamos lá, começando mais um conteúdo aqui. E hoje vai ser 7 dicas para quem estuda música sozinho. Deixa eu só escrever aqui no comentário. 7 dicas para quem estuda música sozinho. Eu não peguei água, então se no meio da live eu precisar levantar para ir pegar uma água, eu vou fazer isso, tá? Porque não dá para fazer esse conteúdo sem água, beleza? Então se eu não aguentar, eu vou pegar para levantar para fazer, tá? Aí já peço licença para eu fazer isso. Tá, vamos lá. Então vão ser, ó, aqui no título tá 5 dicas aqui no meu roteiro, mas eu dei uma atualizada, coloquei 2 dicas a mais, então eram para ser 5, vão ser 7. Meio como se fosse um bônusinho, né? Deixa eu só atualizar aqui então, para ficar certinho, tirar o 5, colocar o 7. E vamos lá, vamos começar. Ó, é o seguinte, aqui a gente vai ter 2 tipos de pessoa, aquilo que eu sempre falo no conteúdo, né? A gente vai ter 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo é o que a gente chama de, carinhosamente, tá? De meramente mortais. Quem são os meramente mortais, né? São aqueles que vão assistir isso daqui como se fosse um vídeo qualquer, né? Vão assistir como se fosse... deixa eu só limpar, eu acabei de ver que a câmera aqui ela tá meio embaçada. Pera aí. Isso. Vão assistir como se fosse... como se isso aqui fosse um vídeo do YouTube qualquer, né? Aquele conteúdo que você entra para se divertir, como se fosse uma série da Netflix, enfim, alguma coisa aleatória. Vão assistir assim, né? Não vão perceber que isso daqui é uma aula. Tá? E já que eles não vão perceber que isso daqui é uma aula, eles também não vão ter material. Né? Deixa eu me posicionar melhor para eu conseguir digitar. Não vai ter o material. Né? Não tem material. O que é o material? Não vai ter um caderno, não vai ter um lápis, não vai ter nada para anotar as coisas que vão estar sendo faladas aqui, porque afinal não percebeu que isso aqui é uma aula, um conteúdo aleatório. Esse meramente mortais, que a gente chama carinhosamente de meramente mortais, são aqueles que vão abandonar no meio do conteúdo. Então não vão consumir a parada até o final, e tá tudo bem. Não é para essas pessoas que a gente está aqui, beleza? Para quem que a gente está aqui? Para quem que a gente entrega esse conteúdo aqui todo santo dia? Para o segundo grupo. Qual que é o segundo grupo? O segundo grupo é aquelas pessoas que eu chamo de mentalidade de alta performance. Esse segundo grupo, assim que eu abri a live, ele já sacou que isso daqui é uma aula. Já sacou que é uma aula. Ele está aqui para estudar, ele não está aqui para ver um vídeo de gatinho, ele não está aqui para... Então, inclusive, a hora que ele viu a quantidade de tempo que tem esse vídeo, ele já sacou que ele não ia entrar aqui e ia sair de uma hora para outra. Ele viu que o vídeo tem, sei lá, 50 minutos, eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas ele viu que esse vídeo tem 50 minutos, ele falou, não, agora eu vou separar 50 minutos para estudar. Ele entrou no que eu chamo de modo aula. Ele ativou o modo aula dele. E aí, agora que ele ativou o modo aula, ele tem um caderno, né? Ele está com um caderno e está com um lápis, e está com caneta, enfim, ele está anotando as coisas que ele tem que anotar para absorver o máximo possível desse conteúdo, tá? Então, com essa mentalidade de alta performance, como ele entende que isso daqui é uma aula, ele vai até o final dessa parada, ele não sai no meio do negócio, ele fica até o final, porque é uma aula, beleza? E com esse segundo grupo que a gente vai falar aí, esse segundo grupo é o mais importante daqui, e é por esse segundo grupo que a gente está produzindo conteúdo. Se você faz parte do primeiro grupo, né, é a pessoa que ainda não tinha entendido que era uma aula, é a pessoa que não está com caderno, que não está com lápis, que não está, enfim, pausa tudo aqui agora, pega um lápis, pega um caderno, pega uma caneta, senta, ativa o modo aula e começa a estudar, tá? E fica comigo nesse conteúdo até o final. O que vai ser esse conteúdo então? Vão ser 7 dicas
para quem está estudando sozinho. E apesar de eu falar o nome dica, apesar de eu falar dica, né, não são diquinhas, assim, são coisas que eu aplico e são coisas que funcionam de verdade, beleza? Eu vou fazer essa, que é 7 dicas para quem quer aprender sozinho, e depois eu vou fazer mais um tanto de dicas para quem já tem professor, né, e quer melhorar os seus estudos. Então eu vou fazer essas duas sessões de conteúdo, beleza? Então vamos lá, já entrando com a primeira dica, depois de toda essa introdução, vamos lá na primeira dica. A primeira dica é uma palavra, e de novo, eu não gosto da palavra dica, mas eu vou usar a palavra dica porque todo mundo usa dica, então eu vou falar dica também. A primeira dica é o tenha consistência, né? E eu sei que eu bato nessa tecla todo santo dia. Todo santo dia, para quem está no Instagram, piorou. Para quem vê a gravação no YouTube, ainda dá uma, porque vê 2 vezes por semana só. Mas quem está no Instagram, vê eu falando dessa parada todo santo dia. Todo santo dia eu bato na tecla consistência. Parece que é um teclado com uma tecla só escrito consistência. Mas é que sem consistência você não desenvolve habilidade nenhuma e ponto final. Não tem como você desenvolver habilidade sem consistência. Né? Sem repetição, obviamente, mas uma repetição com consistência. Dificilmente você vai ficar bom em futebol se você não joga futebol frequentemente. Né? Dificilmente você vai ficar bom em costurar se você não costura frequentemente. Dificilmente você vai ficar bom em cozinhar se você não cozinha frequentemente. Da mesma maneira, você não vai ficar bom como músico se você não faz essa parada frequentemente. Se você não toca, sei lá, vamos supor que seu instrumento seja violão. Se você não estuda violão com consistência e frequentemente, dificilmente você vai ficar bom em violão. Se o seu instrumento for bateria, dificilmente você vai ficar bom nessa parada se você não estuda isso com consistência e frequentemente. Né? Então, consistência é a chave da parada. Né? Ninguém desenvolve uma nova habilidade sem consistência. É impossível desenvolver uma nova habilidade sem consistência. Beleza? Então a primeira dica é: tenha consistência. Né? Começou, não para mais. Começou a estudar, não para nunca mais. Beleza? Não precisa ser muito tempo. Né? Você não precisa estudar 1 hora por dia, assim, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 30 minutos ou 10 minutos, igual eu faço no desafio 10 minutos todo santo dia. Mas começou, não para mais. Começou, não para mais. Eu vou mandar fazer uma camiseta assim, de consistência, para você ter consistência da parada. E só fala que você tem consistência depois, sei lá, você fez 50 vezes aquele negócio, porque você fez 50 dias sem parar. Aí você começa a pensar: opa, talvez eu tenha uma consistência, né? Não faz 10 dias já achou, eu sou muito consistente. Não é. É por longo tempo. Tá? Então fez, mantém. Primeira coisa, tá? Primeira dica, consistência. Vai lá, segunda dica, anota aí já. Estude sempre no mesmo horário. Eu sei que essa parada parece difícil e eu sei que essa parada parece chata, né? Você ter horário para fazer tudo, mas não tem nada que funcione melhor do que isso. Não tem nada que funcione melhor do que isso. A minha rotina da manhã, por exemplo, ela é toda programada. E ela é programada aqui, ó, na base da agenda mesmo, né? Tudo, né? Tudo é programado. Às vezes sai certo, às vezes não sai. Esses dias, por exemplo, né? Eu tava com tudo programado. No final, eu tava com um dia programado para acabar às 9 horas, tava tudo certo. Rolou uns problemas. Quem viu, assiste os stories, sacou qual foi os BO. E eu não consegui fazer, não foi culpa minha, porque não deu mesmo para fazer. E aí acabou que depois das 9 eu tive que recuperar todo o tempo que eu perdi. Então era para acabar às 9, eu acabei à meia-noite por causa de um plano que saiu fora do planejamento normal, né? Um plano que deu errado, um plano que não sobreviveu ao campo de batalha. Mas tem um plano, né? E aí a minha segunda dica para quem estuda sozinho é estudar sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Né? Até um tempo atrás eu estudava violão às 8 da manhã, sempre, mas agora eu não estou estudando às 8 da manhã, mas estou estudando à tarde agora, porque tive que adaptar a rotina, mas está sempre à tarde, sempre às 4 horas da tarde. Então,
sempre no mesmo horário. E às vezes você é daquelas pessoas que tem mais de um horário para estudar. Isso, eu já fiz isso muitas vezes, tem alunos meus que fazem isso. Então eles estudam 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. É importante que esses 10 minutos separados sejam sempre no mesmo horário. Tipo, 10 minutos às 9 horas da manhã, 10 minutos às 2 horas da tarde, 10 minutos às 8 horas da noite, né? Porque você treina o seu cérebro a fazer aquilo sempre, né? Hoje eu acordo, eu sei qual que é a rotina que eu faço, né? Acordo, banho gelado, café, aí SEO para o YouTube, né? Que é a configuração dos vídeos lá e tal, etc. As coisas. Aí eu vou fazer roteiro de live, depois eu gravo live, né? E assim vai. Depois eu faço o desafio 10 minutos, aí isso tudo já dá o tempo de eu almoçar, aí depois eu vou dar aula à tarde, aí depois 4 horas eu estudo. Então já tem a parada. Eu não preciso pensar no como é que é, como é que funciona, né? Meu cérebro já vai indo um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Então, assim, se você tem essa rotina, né, de ter o mesmo horário, as chances de você desenvolver uma consistência é muito grande, né? Qual que é o benefício de você estudar sempre no mesmo horário? Você desenvolve uma consistência mais fácil. As chances de você desenvolver consistência vão ser muito maiores, porque o seu cérebro vai estar acostumado que aquele horário é o horário de estudar violão, aquele horário é o horário de estudar trompete, aquele horário é o horário de estudar flauta, aquele horário é o horário de você estudar, seja lá qual instrumento que você estuda. Então, estude sempre no mesmo horário. Essa é a segunda dica. E de novo, parece aquelas diquinha básica, aquelas diquinha, né, aleatória, que você entra no Google e digita lá, dicas para estudar. Vai aparecer isso daqui, né? Mas eu faço esse negócio. Eu não estou falando isso daqui porque eu li no YouTube, eu não estou falando isso aqui porque eu ouvi um cara falando, estou falando dessa parada aqui porque eu faço esse negócio. Eu faço. E por fazer isso daqui, eu sei que isso daqui funciona. Eu sei que tem um horário que funciona. Enfim, essa é a segunda dica. Terceira dica, velho. Todo músico, sempre, estando sozinho ou não estando com professor, ou estando com professor, deve estudar com metrônomo, né? O metrônomo deve ser o seu melhor amigo. Ou o cachorro é o melhor amigo do homem, o metrônomo é o melhor amigo do músico. O músico tem que estudar com metrônomo, tá? Todos os seus exercícios, todas as músicas, tudo que você fizer, sempre com metrônomo, não tem como fugir de metrônomo. E aí, o músico que estuda sozinho, que estuda sem professor, que não tem a orientação de alguém, a tendência desse músico, a tendência dele é fugir do metrônomo, porque estudar com metrônomo no começo não é fácil, é extremamente difícil estudar com metrônomo, quando você ainda está no início. Então a tendência do músico é fugir disso, né? Só que é justamente o contrário que deve ser o seu pensamento, né? É justamente porque você não sabe estudar com metrônomo, é justamente porque você não consegue tocar com metrônomo que você precisa estudar com metrônomo. Porque é o que vai fazer o músico, é o que vai fazer você ser músico. Claro que não só isso, mas uma das características de um bom músico é ter controle de tempo. É ter controle de tempo. Como é que você tocar com um grupo? Se você atrasa, se você adianta, né? Como é que você vai tocar para alguém cantar? Se você, mas eu toco sozinho. Beleza. É você e você, porque você não vai poder acompanhar um playback, sei lá, você não consegue. Enfim. Metrônomo faz parte do desenvolvimento de um músico. E o músico sozinho tende a fugir do metrônomo. A minha recomendação para você é que, apesar de você não conseguir tocar com metrônomo, você toque com essa parada. Você use metrônomo todo santo dia, em todo o estudo seu. Porque é o que vai fazer você ficar bom. Tá? E aí o metrônomo você pode usar ele de duas maneiras. Você pode usar metrônomo para controle, para desenvolver o seu controle, e você pode usar metrônomo para desenvolver sua habilidade. Os dois jeitos funcionam. Inclusive eu ensino os dois jeitos, né? Eu fiz uma live, eu fiz um conteúdo onde eu ensinei a usar os dois jeitos. Enfim, sempre estude com metrônomo. Essa é a terceira dica. Então vamos lá, revisando até agora as dicas. Então a primeira, tenha consistência. Faça essa parada todo dia.
Uma coisa que vai te ajudar a ter consistência, a fazer todo dia, não ter preguiça de fazer, quer dizer, não é que você vai eliminar a sua preguiça, mas vai facilitar a sua vida, é você estudar sempre no mesmo horário. Então, ter consistência e estudar sempre no mesmo horário. E aí uma coisa que é uma característica de um músico e que você precisa desenvolver é o metrônomo, né? Capacidade de tocar no tempo, capacidade de ter controle de tempo. É uma característica de um bom músico, você precisa desenvolver isso daí. E aí a gente vai para a quarta dica, né? Que você só pode melhorar o que... desculpa. Deixa eu ler o que está escrito que fica mais fácil. O que pode ser medido pode ser melhorado. Né? Você só pode melhorar quando você sabe o que tem que melhorar. Peraí. Ligação. Você só pode melhorar quando você tem, né, o que melhorar, quando você tem as informações de como tá, né, para você saber onde você quer ir. E aí, eu recomendo que você desenvolva metas. E mais uma vez, aquele conteúdo clichê, mas que funciona. O problema não é ser clichê, o problema é ser um clichê besta. Mas esse é um clichê real. É um clichê real. Tu tem que ter meta para essa parada. E aí quando fala meta, a galera meio que viaja. As metas, às vezes, elas é tipo tocar uma música. Não, eu quero tocar essa música numa semana. A meta pode sair de 60 BPM para 90 BPM. Pega o desafio 10 minutos por 365 dias que eu estou fazendo. Qual que é a meta? É sair de 60 BPM num exercício e chegar a 90 BPM. Quando eu chegar a 90 BPM, eu vou trocar de exercício. Né? Esse é o meu parâmetro para trocar de exercício. É ali que eu sei. Por exemplo, eu estou em 70 BPM agora. Então é ali que eu sei se eu estou evoluindo ou não, se eu estou saindo do lugar ou não. Agora, se eu não tivesse meta, igual quando eu comecei o desafio, eu não tinha meta nenhuma. Eu estava estudando exercícios aleatórios todo dia. Aí eu falei, pô, desse jeito o pessoal não vai saber que está evoluindo. Olha só como é que foi o pensamento. Não tinha meta. O desafio 10 minutos todo santo dia não tinha meta. Era eu ia estudar um exercício diferente por dia. Só que aí eu falei assim, eu pensei assim, como é que as pessoas vão saber que eu estou evoluindo se eu não der um parâmetro para ela? E vai lá, se você assistir o desafio dos 10 minutos todo dia, você vai ver que nos primeiros episódios eram soltos, exercícios soltos, mas depois ficou um exercício só. Porque eu saquei que se eu não estudasse uma coisa só para a pessoa ver a evolução, ela não ia perceber a evolução. Né? Só que se eu estudo uma coisa só, ela saca que está tendo uma evolução. Por quê? Porque eu coloquei um parâmetro. Qual que foi o parâmetro? Foi que eu coloquei uma meta, né? Um parâmetro, meta. Qual que foi a meta? 90 BPM. Quando eu chegar, eu estava em 60 BPM, quando eu chegar em 90 BPM, meta alcançada. Aí eu decido se eu vou querer aumentar mais ainda ou se eu vou trocar de exercício. No caso já está decidido, quando eu chegar em 90 eu vou trocar de exercício. Mas você poderia escolher ir para 100 daí, ir para 120. É tipo Dilma, quando você alcança a meta, você dobra a meta. Né? Só que eu só consigo isso e as pessoas só conseguem perceber essa evolução por causa da meta. Então é o que eu falo, é um clichêzão falar que vai definir metas e tal. É um baita de um clichê. É um baita de um conteúdo até jornal hoje, é óbvio. Mas infelizmente, mesmo sendo óbvio, eu tenho que vir aqui e falar para você colocar meta, porque eu duvido que você tenha meta. A cada 100 pessoas que vê isso daqui, sei lá, talvez 10 tem de fato meta clara, bonita. A cada 10, um tem. Porque eles falam, mas todo mundo fala que tem que colocar meta. E aí, por todo mundo falar, você vai e não coloca. O que me deixa mais agoniado ainda, porque todo mundo está falando isso, você não coloca. Então, assim, a meta é uma parada simples, eu vou alcançar, eu estou em 60 BPM, eu vou chegar a 100. Né? Eu tô com essa música aqui, eu preciso aprender a tocar essa música em uma semana. É isso. Eu vou pegar 6 compassos dessa música por dia, que é o que eu estou fazendo com a música. Né? Agora estou estudando no violão, a peça que eu estou estudando no violão atualmente. Eu pego 6 compassos dela por dia. Essa é a minha meta. Se eu não pegar 6 compassos, a meta não foi cumprida. Agora, se eu não tenho isso, como é que eu vou saber que eu fiz a parada direito ou não? Não tem como.
Enfim, com a meta você vai saber. E a meta, ó, eu anotei aqui. A meta, você não precisa criar meta difícil. Você precisa criar meta que são simples. Ó, deixa eu arrumar. Você não precisa criar metas que são complicadas. Você precisa criar metas que são simples, mas difíceis. Então, ó, não crie metas complicadas, confusas. Crie metas simples, mas difíceis. E como é que é simples e difícil ao mesmo tempo? Correr uma maratona, por exemplo. É simples ou é difícil correr uma maratona? Né? É simples. O que você precisa fazer para correr uma maratona? Se inscrever, comprar a roupinha lá, ou enfim, você pode até correr com a roupa que você quiser, não sei se tem um regulamento, mas é correr, se vestir adequadamente, se inscrever, se vestir, tá lá no dia e correr. Se você vai ganhar ou não é outra história, mas é simples. Agora, é fácil se preparar para a parada? Aí não. É simples entender como funciona, mas é fácil, não é? Então, assim, para mim, é simples entender que eu tenho que pegar 6 compassos todos os dias, mas é fácil? Não é. É simples, é claro para mim que eu tenho que chegar a 90 BPM estudando só 10 minutos por dia daquele exercício. É claro, é simples aqui. Mas é fácil? Não é. Se fosse fácil, eu já teria feito. Não estou em 70 BPM. Ainda faz um tempão que eu não saio de 70 BPM. Eu acho que hoje vou conseguir fazer 72. Entende? Então, apesar de ser um conteúdo clichê, é uma parada que é verdade. E não é só porque é clichê, não é só porque todo mundo fala que você não vai fazer. Beleza? Se não tiver um professor, encontre alguém para te dar um feedback. Bom, se você está aprendendo sozinho, você não tem professor. Só que tem uma coisa que você não pode ficar sem, que é feedback de alguém que tem mais experiência que você. Quer dizer, você pode ficar sem se você quiser, mas as chances são que você vai pagar um preço um pouco caro por isso. Então o ideal é que você tenha amigos ou conheça pessoas que toquem melhor do que você e que possam te corrigir, olhar para você e falar assim, cara, a postura tá errada, a música tá bonita e certo, mas você poderia fazer assim, você poderia fazer assado e não sei o que e tal, porque essas pessoas vão te ajudar demais. Aí eu lembro que quando eu era autodidata, eu tinha essas pessoas. Aí eu não tinha de propósito, não. Eu tinha porque, graças a Deus, eu tive a possibilidade de conhecer bastante gente. E aí esses caras iam me dando uns toques. Quando eu ainda acreditava que ser autodidata era massa e tal. Hoje não. Hoje viver sem professor para mim é ruim. Atualmente eu tô sem. Eu preciso colocar um logo. Né? Mas, enfim, na época eu era autodidata. E aí eu tinha esses caras que olhavam tocando e falavam, Gabriel, melhor isso aqui, melhor isso aqui, melhor isso aqui. E foram caras que me fizeram isso subindo. Se não fosse esses caras, né, estaria tocando mal até hoje. E aí depois eu fui ter professor, depois eu entrei na faculdade. Depois que eu entrei na faculdade eu vi que professor mudava a vida, aí eu passei a estudar só com professor daí. Aí estudei com um monte de gente, um monte. Mas você precisa de alguém para ter feedback. Você não tem ideia de como você cresce quando tem alguém que te dá um feedback. E às vezes você pode gravar, né? Você tocando, grava e manda para alguém. Fala, tô tocando assim, e aí, como é que tá? Às vezes você está estudando, você pode gravar o seu estudo, por exemplo, e me mandar. Manda para mim seu estudo. Vai lá no direct do Instagram, @gricardomúsica. gricardomúsica. Me manda. Aí eu vou ver seu estudo e falar assim, cara, você podia estudar assim, você podia estudar assado, etc. Né? Porque, enfim, você precisa de um feedback de alguém. Tá? Porque com o feedback você muda, você cresce. Então, assim, se você não tem professor, encontra alguém para te dar feedback. Tenha estratégias. Né? Vamos lá, então, já foram quantas dicas? Vou resumir todas até agora. Tenha consistência. Para ter consistência você precisa, uma das coisas que você precisa é estudar sempre no mesmo horário, você precisa estudar com metrônomo, você precisa desenvolver esse controle, então foi a terceira dica já. Quarta dica, sempre o que pode ser medido pode ser melhorado, ou seja, tenha metas nessa parada. Quinta dica, se não tiver professor, encontre alguém para te dar feedback.
Sexta dica, tenha estratégia. Uma outra coisa que eu falo sempre aqui, tenha estratégia de estudo, não sente para estudar aleatoriamente, tenha estratégia da parada. O que é estratégia? Né? Estratégia é sequência de movimentos que você faz para alcançar um determinado objetivo. Né? O que é estratégia no futebol? Uma sequência de movimentos que faz com que o jogador consiga fazer o gol, por exemplo. Isso é uma estratégia. Ou que faz com que eles defendam mais, ou que faz com que eles consigam fazer uma marcação maior, enfim, não entendo muito de futebol. Mas se o objetivo é tal, a estratégia é uma sequência de movimentos que você faz para alcançar aquele determinado objetivo. Para mim, essa é a melhor definição de estratégia, e é exatamente isso. Então, você quer aprender uma nova música? Existe uma estratégia para aprender uma nova música. Eu uso estratégia para aprender nova música. O que é estratégia? É uma sequência de passos e tal. Você quer organizar seu conteúdo? Existe uma estratégia para organizar seu conteúdo. Eu uso uma estratégia com os meus alunos para organizar os conteúdos. Sequência de passos e tal. Então, existem técnicas de estudo que, você precisa aprender. Não necessariamente precisa aprender, mas se você aprender, a evolução sua vai ser muito mais rápida. Assim como você pode jogar xadrez aleatoriamente. Você pode jogar xadrez aleatoriamente. Talvez ganhe, grandes chances de não ganhar, enfim, mas você pode. Só que se você tiver estratégia, se você conhecer os movimentos, se você conhecer a literatura, conhecer os lances de livro, as chances de você ganhar são maiores. Chances de você ganhar são maiores. Por quê? Porque você tem estratégia. Aí tem estratégias como a LC3 ou a L3C, que eu já ensinei aqui. Tem a... Enfim, tem várias. É que me foge da branca aqui, mas tem várias que eu utilizo o tempo todo. E além de estratégias, tem um negócio que eu chamo de jogo de evolução técnica, ou JET. Jogo de evolução técnica ou JET. São coisas que eu tirei meio que baseado da metodologia Suzuki. O que são os jogos de evolução técnica? Inclusive, esse termo foi eu que inventei. Se você ouviu outra pessoa falando disso, ou aprendeu comigo, ou o cara pensou muito igual eu. Eu vou dar o nome lá do negócio. É jogos de evolução técnica. Bem improvável que tenha pensado assim. Mas é o JET. J-E-T. O que são os JETs? Vou dar um exemplo de um JET para você, que é uma estratégia. Os jogos de evolução técnica são estratégias. O que é o JET? Tem um jogo que eu faço com os meus. São jogos que você faz para evoluir sua técnica. Então, jogos de evolução técnica. Tem um jogo que eu faço com os meus alunos, que é um jogo do copinho. O que a gente faz? O aluno ele precisa aprender uma virada na bateria. E aí eu chego com os copinhos e falo, é o seguinte, a gente começou a aula agora e a gente quer chegar no final da aula com essa torre montada de copinhos. Vamos ver, na verdade assim, o desafio vamos ver se você consegue montar a torre mais alta que... Vamos ver o tamanho da torre que você consegue montar. Com quantos copinhos você consegue usar e etc. E aí o aluno fica todo animado, vamos, e tal, criança. E aí eu faço assim, você vai fazer 10 repetições. Se você fizer 10 repetições corretas, com o movimento correto, 10 repetições, você ganha um copinho. E aí o aluninho vai lá, faz as 10 repetições, ganha um copinho. Beleza. Aí eu falo, beleza, foi um copinho. Aí ele vai, faz mais 10 repetições, ganha outro copinho. Faz mais 10 repetições, ganha outro copinho. Faz mais 10 repetições, ganha outro copinho. E ele vai, e ele vai, e ele vai. Quando a aula termina, o aluno já fez 200, 300 repetições, montou a torre dele lá, e ele nem percebeu que ele repetiu tanto assim. Deixa eu chegar para uma criança de 8 anos e falar assim, repete 300 vezes esse exercício para ver se ele vai repetir. Não vai nem a pau. Agora, quando eu chego para ele e falo assim, a cada 10 repetições você ganha um copinho para a gente montar a torre de copo, ele monta, ele repete 1000 vezes, sem perceber, mas ele vai montando a torre de copinho. Então esse é um exemplo de JET, que é um jogo de evolução técnica. Esse exemplo aqui que eu dei é um exemplo para criança, mas tem exemplos que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho uma lista com 15
desses JETs, né, desses jogos de evolução técnica. E eu aplico eles no meu dia a dia. Tem coisas que são mais infantis, tipo esse jogo do copinho. É uma coisa mais infantil. Mas tem coisas que são mais para mim, né, que funcionam mais para mim, que funcionam mais no meu dia a dia. De qualquer maneira, é um jogo. De qualquer maneira, você vai precisar de uma questão meio lúdica aqui, né, de um pouquinho de imaginação e tal, porque é um jogo. Mas são coisas que deixam... A do principal. Espera aí que o Google abriu e deu uma travada aqui. Eu acho que voltou. São coisas que deixam o seu estudo mais divertido, deixam o seu estudo menos chato, né? Enfim, tem vários. Eu não vou entrar aqui não, mas eu tenho uma lista com uns 15 desse. Tá? Eu posso depois fazer uma live sobre isso, né? Se você se interessar, deixa nos comentários aí que eu faço uns vídeos sobre JET. Ok? Essa então foi qual dica que foi essa? A 6, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É que eu não coloquei número, tá? 6. Enfim, tudo isso são dicas de estratégia para você usar. E aí, a gente vai para a 7ª e última dica, né? Para você que está aprendendo sozinho. E a 7ª e última dica é: consuma o meu conteúdo. Consuma o meu conteúdo. Você já não tem professor. Você não pode se dar o luxo de estudar sozinho, né? Ou de estudar errado, né? O meu trabalho aqui é entregar para você estratégias, entregar para você uma metodologia que eu chamo de estudo eficiente para te fazer alcançar resultado, para te fazer alcançar o seu próximo nível. Se você é iniciante, chegar no nível intermediário; se você é intermediário, chegar no nível avançado. É te fazer tocar bem. Mas tocar bem como? Através de estudo. Eu não vou te dar aula de um instrumento aqui, mas eu vou te ensinar como estudar seu instrumento, né? E essa parada eu sei fazer. E eu estou todo dia aqui tentando provar para você que eu sei fazer. E não só provando, eu estou te ensinando essa parada todo santo dia. Todo santo dia eu te entrego conteúdo fazendo isso. E aí, aonde você pode consumir esses conteúdos? No Instagram, numa live que eu faço todo dia. Eu faço uma live no Instagram, tá? E aí, na verdade, às vezes eu faço 2, às vezes eu faço 3, né? Mas olha os tipos de live. Tem live que é igual essa daqui, é eu entregando conteúdo. Tem live que eu estou estudando, por exemplo, que é o desafio de 10 minutos lá. Todo dia tem desse aí. Pelo menos essas 2 aqui tem todos os dias. E às vezes tem dia que eu faço uma terceira live. E essa terceira live é quando eu entrevisto alguém, um músico de alta performance, um músico que performa muito bem, que toca muito bem o seu instrumento. Eu chego para ele e pergunto como é que ele estuda. Porque eu acredito que sucesso deixa rastro. E que se esses caras têm sucesso, a gente precisa saber por que eles têm sucesso, como é que eles estudam. Então todos os dias você vai encontrar no mínimo esses 2 conteúdos lá, né? A live comigo falando igual aqui e o conteúdo de eu estudando, e a entrevista. Enfim, além disso, no Instagram, além dessas lives no Instagram, você também encontra os conteúdos no feed, que são as próprias lives salvas, né? Você tem stories com as caixinhas de pergunta, você tem stories comigo conversando, você tem um contato mais direto comigo, você pode me mandar perguntas lá no direct se você quiser. Enfim, Gabriel, não gosto do Instagram, onde mais eu posso te encontrar? Você pode me encontrar no YouTube. Todos os dias no YouTube, 2 vezes por semana no YouTube, eu coloco uma gravação da live no YouTube, do Instagram. Então, se você está vendo essa live aqui no YouTube, por exemplo, ela já aconteceu no Instagram, né? E agora você está vendo a gravação dela no YouTube. Se você está vendo ela ao vivo aqui no Instagram, depois a gravação dela vai estar disponível no YouTube, só que bem mais para frente, a gravação sai bem mais para frente. Então, assim, no momento que você está vendo essa live no YouTube, já deve ter muitas lives feitas, porque saem 2 por semana no YouTube. Eu faço muitas todos os dias, eu faço uma todo dia. Então, assim, a cada 2 que saem no YouTube, são 7 que são feitas no Instagram. E aí você pode pegar, você pode ver essa live no YouTube. Só que no YouTube tem uma característica especial, que no YouTube eu coloco os melhores momentos dessas lives. Então, às vezes, você não tem paciência para assistir uma live de 50 minutos.
E aí eu corto os melhores momentos. E eu construo uma série que eu chamo de dica rápida, né? E aí essa série, todos os dias tem um vídeo. Todos os dias, às 10 horas da manhã sai um vídeo. E esse vídeo às vezes tem 5 minutos, às vezes tem 3 minutos. Eu acho que o maior tem 12 minutos. Às vezes tem vídeo de 35 segundos. É o que eu falo, é dica rápida, é dica mais pontual. É para quem não quer ver um conteúdo tão grande assim. Para quem quer ver um conteúdo maior, assim, prefere um conteúdo mais profundo, aí também tem a live lá. Mas esse dica rápida é para quem não quer ver um conteúdo tão grande. Enfim, e por último tem o Telegram. Né? O que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp, só que muito melhor que o WhatsApp, muito melhor, tem mais funcionalidades, etc. E lá no Telegram tem um canal. Né? E o canal tá aqui no link, aqui na descrição, o link do canal tá aqui na descrição. Tá na bio também do meu Instagram. E o que é esse canal? Né? O que eu faço nesse canal? Nesse canal eu entrego conteúdo todos os santos dias sobre estudo. Né? Então eu compartilho as lives, eu compartilho os dicas rápidas, mas eu também compartilho áudios com conteúdos exclusivos. Então eu pego meu celular e gravo um áudio. Eu mando áudio para os meus amigos aqui, eu mando áudio para você lá no Telegram. Né? Dizendo, dentro do canal, né? Isso aqui, estudo assim, sabe? Enfim, e lá tem a possibilidade, às vezes eu mando um áudio muito grande, sei lá, de 10 minutos, e aí você tem a possibilidade de ouvir em 2x, né? Bem mais rápido, consome aquele conteúdo mais... Enfim, é um espaço, a gente está atualmente com 204 pessoas lá. Né? O nome do canal é Comunidade GR. Tá? Então quando você clicar no link para entrar para a comunidade GR, se você já tiver o Telegram instalado no seu celular, você vai ser direcionado direto para ela. Se você ainda não tiver o Telegram, vão pedir para você baixar o Telegram. Mas enfim, eu recomendo muito que você me siga nessas 3 redes sociais, Instagram, Telegram e YouTube, né? Nessas 3 redes, nessas 3 plataformas, porque eu entrego o conteúdo lá. Né? Eu ainda não estou entregando no Facebook, mas eu vou começar logo também. Mas atualmente não está. Então, para quem está vendo ao vivo aqui, essas são as 3. Se você está no YouTube, talvez já tenha no Facebook também. Beleza? Então, assim, consuma meu conteúdo, porque é de graça. Né? De graça. Você tem a versão paga? Tem a versão paga. Mas a versão paga não está disponível. A versão paga não está disponível. Tem a versão paga também. Eu não sei, talvez no momento que você esteja vendo essa live já esteja disponível. Mas atualmente não está. No momento que eu estou gravando. Então, assim... mas eu, mesmo com a versão paga, aqui eu não escondo nada de você. Eu disponibilizo tudo para você aqui, tudo, não escondo nada. Né? Porque eu quero que você realmente aprenda. Agora, se você quiser uma mentoria, se você quiser um curso com passo a passo bonitinho, se você quiser que eu diga para você exatamente qual a ordem, porque aqui eu vou jogando conteúdo com base nas perguntas que eu recebo. Né? Não escondo nada, mas é com base nas perguntas que eu recebo. Então, assim, o conteúdo sai solto, né? Sem orientação. Agora, dentro de uma mentoria, dentro de um curso, você tem orientação. Né? Eu vendo o seu estudo dizendo, cara, você precisa arrumar isso aqui. Eu pegando na sua mão e dizendo, cara, é por aqui, esse é o caminho que você tem que seguir, é diferente. Né? Aí é uma orientação. Mas o conteúdo está aqui. Assim como o conteúdo está na internet, o conteúdo está de graça na internet. Né? Mas a orientação não. E essa orientação que o pessoal que faz aula comigo, que compra os meus cursos, tem. Beleza? É isso, tá? Esse foi o conteúdo de hoje, essas foram as dicas, então vamos lá, vamos revisar. Ligação, cara, eu fico pé da vida. Nossa, mas eu fico muito pé da vida. Vamos lá. Mentalidade... consistente, que eu peguei a anotação dos 2 grupos, né? O grupo da Meramente Mortais e Mentalidade de Alta Performance. Vamos lá, primeira dica, tenha consistência. Segunda dica, tenha um horário para você estudar. Terceira dica, estude sempre com o metrônomo. Quarta dica, o que pode ser medido pode ser melhorado, ou seja, então tenha metas. Quinta dica, se não tiver professor, encontre alguém para te dar um feedback. Sexta dica, tenha estratégia. Sétima dica, consuma o meu conteúdo, é de graça. Beleza?
Muito obrigado para quem assistiu esse conteúdo até aqui. Se você estiver no YouTube, compartilhe com outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário dizendo para mim qual o próximo tema, o que você quer que eu fale depois. Para quem está vendo no IGTV, compartilhe com outras pessoas, salve, enfim. É muito importante isso para mim, tá fazendo meu trabalho crescer, me motiva a entregar mais conteúdos assim, ok? Muito obrigado e até mais.